podcast Eu Vou Te Contar, em novembro de 2024, fala um jovem Miranda de Moura. Ele que nasceu no dia 16 de junho de 1960, no bairro do Trem, aparado pela mãe Antônia. Ele que é esposo da nossa grande amiga Thelma Lúcia, e tem como filho o Emanuel, o Luciano e a Carolina. E a sua paixão hoje é o Pedroca, né? Neto chegando aí. E ele é sociólogo, gente. Ele também é analista judiciário. Ele é ativista social. Ele é pedagogo, formado na Universidade Estadual de Santa Catarina. Analista político. Em 1981 ele estava lá na fundação do Partido dos Trabalhadores. Em 1992, junto com mais 26 colegas do Judiciário, ele funda o Sindicato do Serventuário da Justiça do Estado do Amapá. É por isso que a gente está trazendo o nosso amigo aqui, e eu gostaria que você falasse para a gente, o jovem Miranda, começando lá na sua infância, no bairro do Trem. Conte um pouquinho da sua história, gente. Bom dia, Alfaia. Grande prazer estar aqui, né? Uma alegria. E também uma honra, né? Sim. Participar de uma entrevista no seu podcast, que é um podcast que certamente ainda vai dar muito o que falar, no sentido de instigar a visão do Amapá sobre a cultura, sobre a política, sobre inclusive comunicação. E muito importante, obrigado pelo convite. A ideia nossa é justamente essa, levar as pessoas um pouquinho da história, um pouquinho da amapalidade, um pouquinho do que é toda essa estrutura chamada Amapá, né? E chamei você aqui porque você é um grande cidadão, você fundou um partido político, estava lá na fundação, você fundou um sindicato que é de suma importância hoje para a sociedade amapaense, principalmente para os funcionários do judiciário, e também você tem uma análise política bem acertada. Eu acompanho você, todas as suas matérias, e vejo que tudo que você falou lá aconteceu depois, foi real. Parece o Ibope, né? O Ibope vai lá, né? Hoje é outro nome, né? E diz quem vai ganhar, quem vai perder, e quando abre-se as urnas, é muito parecido o que eles antecipam o resultado das urnas. Mas vamos lá, meu amigo, você nasceu no Trem, sim, jogou bola? No bairro do Trem, adoro futebol, joguei futebol sim, mas não fui profissional. Sim, né? Falar em futebol, eu vi com a camisa do Trem Esportivo Clube, gente, em homenagem ao nosso amigo, né? Que hoje também tem como presidente o Trem Esportivo Clube, tricampeão amapaense, essa belíssima administração da Socorro Marinho, nossa amiga, né? Sim, a Socorro é nossa amiga, né? Eu sou do bairro do Trem, de fato, nasci no bairro do Trem, mas eu sou torcedor do Ipiranga. Sim. Agora eu sou vizinho do Trem, que eu moro quase do lado do time do Trem, sou torcedor do Trem, mas não em primeiro plano. Primeiro plano é o Ipiranga. Que são dois clubes lá, né? Do bairro, exatamente. Agora, eu queria, de fato, sempre morei no bairro do Trem, nunca saí do bairro do Trem. Lá, na minha vida, eu joguei sim futebol, né? Fui inscrito na Federação de Futebol, na época de amador, pelo Ipiranga, mas não cheguei a ser... a destacar-se. Não cheguei a ser titular, inclusive, no time. Né? Mas adoro o futebol, é muito importante, assim como o samba para o Brasil, né? O carnaval. Bom, agora, a minha paixão mesmo é a filosofia e pela ciência política. Né? Sim, sim. Agora, sobre a fundação do PT, eu não estive na reunião que fundou o PT. De fundação, né? Eu sou do primeiro momento de filiação do partido. Isso foi em o quê? 1981? Aqui 1981, quando o PT chegou para Macapá, né? Sim. O PT surgiu em 1980,
São Paulo. Na verdade, o PT foi fundado, gente, no dia 10 de fevereiro, então. Em 10 de fevereiro, Isso, exatamente. Né? Interessante da fundação dele, Carlos, é que ele tem 3 fontes constituidoras dele, na origem, né? Sim. Que é o movimento sindical, né? Em especial urbano de São Paulo. O ABC, né? Exatamente. Santo André, São Bernardo e São Caetano. São Caetano, né? Outro braço constituinte dele, interessante, outra fonte, são os intelectuais na academia, progressistas de esquerda, e também pessoas de referências dos partidos comunistas e socialistas ditos revolucionários. Certo. O SEB, né? As comunidades eclesiásticas de base também vieram fazer parte desse partido. Exato, né? Então, por exemplo, no movimento sindical, a gente pode destacar o Olívio Dutra, do Rio Grande do Sul, sim, principalmente o Lula, em São Paulo, do ABC, que você acabou de falar. Né? Certo. E dos intelectuais, é importante, eu acho, falar do Francisco Verfort, falar do Cristóvão Buarque, né? Florestan Fernandes. Sim. Mas Cristóvão Buarque também, mas o mais é Florestan Fernandes, o Francisco Verfort. E político mesmo, importante na intelectualidade da organização da dita esquerda revolucionária, que foi para dentro, foi para fundar o PT, Genuíno Neto, o cearense, e o José Disseu, né? Esse movimento aí. E o terceiro... Esses dois foram, como se diz, perseguidos pela ditadura militar, né? Sim. Tanto o Zé Disseu como o Genuíno. Né? E a outra fonte constituidora do PT, mais importante para o Amapá, é a Igreja Católica Cristã. Sim. O cristianismo católico foi fundamental. Sem o cristianismo católico... Aqui quem fundou o PT foi um padre, foi isso? Ele fazia parte lá, né? Veja Braga, se não me engano. É isso? Ele estava na fundação. Mas veja, o primeiro filiado é o padre Ângelo Damarim. Sim, também padre. Número 1 e tal. Mas interessante perceber como é que surgiu o PT, porque se não entender do PT no Amapá e não entender da cultura política amapaense, fica muito difícil compreender o que acontece no Amapá. Sim, sim. A formação dos grandes líderes, a forma como eles se comportam, compreender essas duas coisas, né? O PT. Porque você tem um partido que surgiu, é o único partido no Brasil que se tornou relativamente de massas e que surgiu de base. Não surgiu das elites, nem das elites políticas e nem das elites econômicas. Então é uma inovação. Por isso essa chamada de atenção, que quando se faz pesquisas de opinião sobre o partido político, praticamente o único que tem referência mesmo é o PT, os outros não têm. Sim. Praticamente não tem, são quase que... não é que sejam insignificantes, mas tem muito menos relevância, né, no seio da população. Então, essa questão da igreja, do catolicismo como influência no PT, é muito importante, porque sem a igreja, o PT não seria fundado no Amapá naquele período. Certo. Porque naquela época não havia no Amapá movimento sindical com relevância, era praticamente insignificante. Mesmo porque, o jovem, existe um detalhe que só veio se renovar em 94, 95, né? Que o militarismo, desde o início, desde 1943, território, era o Janari Gentil Nunes, que era militar, e depois veio o golpe de 64, todos militares, e concluiu com o Barcelos, da Constituição, que inclusive foi o criador do Estado do Amapá, foi o comandante Barcelos. E ele veio ser o primeiro governador, quer dizer, depois dele que começou os civis tomarem administração no Amapá, né? Tem toda essa história política, né? Ramificada com os militares aqui no Amapá, né? Certamente. Sim. Isso é muito importante, ajuda a esclarecer
o porquê que não havia um sindicalismo. Sim, sim. E todos eram contrários ao agricultor, ao extrativista. O Marcelo perseguia, mandava bater, mandava perseguia. E eu me lembro, na época, que o Filocreão, por exemplo, estava vendo ele contando no livro dele, que ele foi para debaixo da mangueira há muito tempo. Ele ficou ali na Avenida Fábio, não só ele, todo mundo que era do PT, ou era esquerda, ou era ramificado, eram perseguidos, eram jogados lá para o Oiapoque, lá para o Jari, que era locais bem distantes nessa época, e eles ficavam debaixo da mangueira lá, que não tinha espaço para eles, para assinarem o ponto, eles tinham que ficar lá. Foi uma perseguição muito dura do comandante Marcelo naquele momento, com essa equipe. Então, veja só, tinha essa dificuldade, tinha a dificuldade econômica, porque para ter sindicalismo forte, a economia também ela tem que gerar emprego. Sim. Tem que ter pessoas empregadas para ter sindicato. Se não tem pessoas empregadas, o sindicato também não vai ter como funcionar. Né? Mas é justamente a partir do surgimento do PT no Amapá que o PT vai jogar peso para a formação dos sindicatos. Sim. Para a formação política nos sindicatos. Né? Tira essa medida como uma ação. Né? E aí, a partir do PT, que o sindicalismo vai ter alguma força no Amapá. Antes, não. Né? O outro ponto que sobre os intelectuais, o Amapá não tinha academia naquela época. Não tinha universidade, né, quando o PT surgiu aqui no Amapá. Com certeza. Então, não dá, por isso que não dá. As três fontes constitutivas do PT, que é a intelectualidade de esquerda, né, o sindicalismo e a igreja, aqui só tinha a igreja católica. Por isso que ele surge por dentro da igreja católica, por isso que na fundação dele vão estar o padre Manuel Batista, que hoje é patrono da educação no Amapá, né, vai estar o padre Manuel Braga Pinto, que largou na época batina para se tornar o pai né, da Rebeca Braga, do Moisés Santino, que são artistas maravilhosos. O Galazzi estava já nessa... O Galazzi, Sandro Galazzi. O Galazzi ajuda, mas me parece que ele não estava na reunião da fundação. Só que ele ele foi muito importante na pastoral, na pastoral da terra. Intelectual, é um grande pensador, né, e um grande motivador também. Então, um braço importante. Então, e tem outros também, porque essas pessoas ou eram padres, na fundação ou eram padres, ou tinham sido seminaristas, né, tem essa importância. E como é que há o envolvimento da igreja na fundação do PT? Aí é preciso entender que, logo após, tem dois contextos, um internacional, mundial, e o outro local, aqui do Amapá, do Brasil. Né? No plano mundial, após a Segunda Guerra Mundial, né, se vivia aquela fase da Guerra Fria. Né? E principalmente a partir dos anos 60, que a gente vai dizer, além da Guerra Fria, vão ter algumas guerras quentes, né, e tal. E a igreja percebe, a igreja católica, ela percebe que ela está perde adeptos, né, nesse momento. E aí o Papa João 23, o Papa João 23, ele convocou o Concílio Vaticano II. E com esse concílio ele pretendia identificar, né, os sinais do tempo, né, e desenvolver um novo tipo de relacionamento com a sociedade. Né, para tentar trazer os católicos para não perder fiéis, né, e trazer a regimentar mais, porque havia, depois da Segunda Guerra Mundial, um certo crescimento do protestantismo. Né? E eles disputavam adeptos e tal. Então aí o Papa João XXIII convoca o concílio, essas duas, a partir desses dois dados, né, estabeleceu um novo contrato com a sociedade, um novo relacionamento e entender os sinais do tempo. Tá? Esse concílio realizado, ele começa, se não me engano, em 62 e termina em 1965. Né? E justamente daí que tiram as duas linhas de atuação. Uma na teologia e o outro nas bases da sociedade. Né? Então, em relação à teologia,
A gente destacar aqui no Brasil dois nomes muito fortes, né? Que é o Frei Leonardo Boff. Sim. E também o Frei Beto. Importante nisso aí. Mas só foi possível trazer essa visão do Concílio Vaticano II para o Brasil em função da CNBB, que é o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil. Um destaque importantíssimo para 4 deles. O Dom Helder Câmara, todo mundo conheceu ele, é aquele que dizia o seguinte, né? Se eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Mas se eu perguntar aos pobres por que eles são pobres, vão me chamar de comunista. Um outro é o Dom Ivo Lochaiter, né? Também importante na CNBB para que essa nova política aqui, divisão social da igreja, né, viesse a florescer. Um principal também é o Aloysio Lochaide. O Aloysio Lochaide, ele foi preso pela ditadura porque combatia os desmandos da ditadura militar no Brasil. Foi preso em 1970. Né? E um outro também muito importante, que é o Evaristo Arno, Dom Evaristo. Né? Esse escreveu um livro chamado Tortura Nunca Mais. E no caso do Leonardo Boff, era Igreja, Carisma e Poder. Né? Então você vê a importância. Né? Sim, o fortalecimento da populações tradicionais através da igreja. Né? E aí, em função do Concílio Vaticano II, a igreja tirou 2 frentes de trabalho. Uma com as sedes, que eram comunidades eclesiais de base, sim, e a outra era as CEPs, que eram as comissões pastorais. Com o Conselho Eclesiais de Base levava a teologia da libertação, sim, que o principal expoente é o Leonardo Boff, né, e tal. A teologia da libertação ela pregava, ela pugnava pela libertação dos povos. Naquela época havia muito colonialismo na Ásia, né, na África, né, e havia também um domínio imperial em outras partes do mundo, inclusive na América Latina. O Brasil foi vítima disso. Né. Então era importante essa visão da teologia da libertação dos povos. E dentro dela também veio que a igreja ela se aliasse aos pobres, né? Ela ficasse do lado dos pobres, da visão social da igreja. E dessa visão social da igreja é que veio o segundo braço da atuação da Igreja Católica, que são as comissões pastorais. E aqui no Amapá foi muito importante a comissão pastoral carcerária, a comissão, sim, pastoral da criança, né? E outras, a comissão pastoral da terra, né? Que é fundamental também. Também esse trabalho político-social da igreja resgatou a igreja da visão que tinha antes, porque em 1964 a igreja católica fez aquela ação, né, de apoiar o golpe militar de 64, inclusive na organização, na fomentação dele, né, com a marcha da família com Deus pela propriedade e pela liberdade. E aí ela percebeu que depois que a coisa não era o que prometeu, e aí ela se rasgava, e aí ela vai para a resistência, né, com esse movimento todo. Então foi em função disso que o PT veio para o Amapá.